Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos começar a ler a carta de 1 João e é muito bom poder ter a sua companhia aqui conosco. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós queremos convidar você para se inscrever, para você ativar o sininho, para você não perder nenhuma das novidades e também para você curtir o vídeo. Por quê? Porque dessa forma o YouTube espalha para mais pessoas. Então nós vamos hoje juntos ler a primeira carta de João e aqui nós temos alguns pontos interessantes. A primeira carta de João, ela foi provavelmente escrita pelo apóstolo João. Os estudiosos, a maioria concorda que foi escrita pelo apóstolo João. Mesmo a Bíblia não trazendo essa informação, existem evidências pelas quais os estudiosos acreditam que 1 João foi escrita pelo apóstolo João. A carta ela foi escrita provavelmente entre o ano 90 e 95 depois de Cristo, e o público-alvo da carta era a igreja. A igreja, João estava falando para os cristãos, estava falando para o povo de Deus. Então vamos juntos acompanhar aqui a leitura e vamos tirar alguns detalhes, algumas informações importantes para a nossa vida e juntos refletirmos na palavra de Deus. Vamos juntos para 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então João ele começa falando a respeito de Jesus, que Jesus é a vida. E o verso 3, o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então João ele faz aqui uma introdução falando a respeito de Jesus, falando a respeito daquilo que eles viram e ouviram a respeito de Jesus. O verso 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Então João aqui ele está enfatizando que a mensagem que os discípulos estão transmitindo é a mensagem que eles ouviram de Jesus e agora eles estão anunciando, né? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O pecado, a confissão, o perdão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o apóstolo João, ele está tratando aqui a respeito de um assunto muito especial, né? Falando a respeito do perdão, falando a respeito de confessarmos os nossos pecados a Jesus. E quando ele diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Isso é algo maravilhoso. Por quê? Porque nós só podemos realmente ser perdoados se nós confessarmos os nossos pecados a Jesus, se nós entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus. Eu pergunto para você, quantas pessoas hoje elas se sentem culpadas pelos pecados, pelos erros? Quantas pessoas hoje não se sentem perdoadas por algo de errado que cometeu? Bom, nós precisamos compreender que todos nós erramos, todos nós falhamos. E nós não devemos viver pecando, nós não devemos viver no pecado. Mas nós precisamos ter em mente que quando nós erramos, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. E se nós confessarmos os nossos pecados a Jesus, o que é confessar os pecados a Jesus? É você contar para Jesus, é você falar para Jesus os seus erros, as suas falhas. Só que o que acontece? Na maior parte das vezes, nós não reconhecemos que estamos errados. Muitas vezes nós queremos argumentar que estamos certos, que estamos com a razão,
que quem errou foram as outras pessoas e não nós mesmos. Então aqui vem algo muito especial para nós. Nós precisamos estar em comunhão com Deus todos os dias. Precisamos buscar a Deus, precisamos entender o amor de Deus por nós. Por quê? Porque quando nós erramos, nós precisamos nos arrepender não apenas do ato errado que cometemos, mas precisamos entender que nós deixamos tristes a Deus, que nós fizemos algo contrário à vontade de Deus. E nós precisamos agora confessar a Jesus aquilo que fizemos de errado. Confessando a Jesus os nossos pecados, nós agora devemos pedir o perdão a Deus. Pedir o perdão por aquilo que fizemos de errado, por aquilo que fizemos contrário à vontade de Deus. Geralmente, quando os nossos pecados eles envolvem outras pessoas, o que nós precisamos fazer como cristãos? Nós precisamos pedir perdão também para as pessoas pelas quais nós ferimos, magoamos. Precisamos confessar, né? Dizer para a pessoa, olha, eu errei com você, eu fiz algo que não deveria fazer, estou aqui confessando para você e pedindo perdão para você. Pedindo perdão para você a respeito do erro que eu cometi com você. E aí então nós pedimos perdão também para Deus. Um detalhe muito importante que nós temos que levar em consideração é que nós temos que confessar os nossos pecados somente a Jesus. Por quê? Porque de acordo com a Bíblia, é Jesus quem pode perdoar os nossos pecados. Nós não devemos pedir, na verdade, confessar os nossos pecados para o padre, para o pastor, para o líder religioso. Por quê? Porque eles são seres humanos, como todos nós. Eles não têm o poder para perdoar os nossos pecados, mas de acordo com a Bíblia, somente Jesus pode perdoar os nossos pecados. Ele é o nosso substituto, o nosso intercessor. Então, quando nós confessamos a Cristo, pedimos perdão a Jesus dos nossos pecados, a Bíblia nos ensina que Jesus ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Isso é algo maravilhoso, por quê? Porque nós podemos sim ser perdoados se nós confessarmos os nossos pecados a Cristo, se nós pedimos o perdão a Jesus e se nós abandonarmos o nosso pecado, nós vamos viver em paz em Cristo Jesus. Então, sempre nós precisamos estar em contato com Deus, em relacionamento pessoal com Deus. Por quê? Porque dessa forma nós vamos buscar cada dia mais fazer a vontade de Deus, viver para Deus, se entregar para Deus. E aí, quando errarmos, nós vamos entender que nós magoamos a Cristo, vamos entender que fizemos algo errado de acordo com aquilo que Deus não gostaria que fizéssemos. E nós vamos sentir a necessidade do arrependimento. Então a gente se arrepende, a gente confessa os pecados a Jesus, pede o perdão a Cristo Jesus e abandona os pecados. E a Bíblia diz que Jesus ele nos perdoa, ele limpa os nossos pecados. É óbvio que as consequências das nossas decisões elas vão permanecer, elas vão continuar, mas nós temos agora a certeza que fomos perdoados por Cristo Jesus. Que Deus abençoe bastante você, espero que esse vídeo tenha de alguma forma te abençoado e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Até lá!